A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe vocês poderosamente. Vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. Antes de começar, queria apresentar para os irmãos essa apostila, tá ok? Para você baixar gratuitamente, orientamos você a baixar, imprimir, encadernar, fazer as suas anotações pessoais, as suas correções, os seus acréscimos, tá? Conferir sempre nas Sagradas Escrituras e compartilhar com outros irmãos. Os direitos autorais estão reservados para curso bíblico online, você não pode fazer distribuição para fim comercial, mas você pode distribuir livremente, sempre de forma gratuita, sem modificar o conteúdo. Contato, para você entrar em contato com a gente, contato@cursobiblicoonline.com.br, ok? Vamos lá, que tem um assunto muito interessante ainda, é um complemento para a aula 2, tá? Muitas pessoas tiveram algumas dúvidas e nós resolvemos fazer alguns vídeos pequenos para sanar essas dúvidas, é claro, né? E essa é uma dúvida muito importante. Como foi nos dias de Noé e Ló, assim será também no dia da vinda de Cristo, né? Vamos analisar esses textos, porque algumas pessoas acham que esse texto está falando simplesmente que a igreja será arrebatada a qualquer momento, ou ela seria arrebatada de uma maneira que não está escrito bem. Vamos ver. O que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló? Por que o Senhor Jesus faz essas comparações? O que aconteceu nesses dias? Certo? Vamos lá. Resposta. Aconteceram duas coisas nos dias de Noé e nos dias de Ló. Ocorreu a salvação daqueles que eram justos, né? E a punição dos inimigos de Deus. Só que tem muito mais revelação desse texto aí, nós vamos conferir agora, tá? O principal texto em Mateus parece que só fala de Noé em Mateus 24 e Lucas vai falar de Noé e também de Ló. Vamos lá. Mateus 24 fala assim: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Claro que a vinda é o dia do arrebatamento. Não existe diferença entre vinda e arrebatamento. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam. Quem comiam? Noé? Não. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, não estavam nem aí, estavam vivendo a vida normal e depravada. Até quando? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. O levar aqui é no sentido de levar para a destruição, para a morte, como uma onda que vem e leva essas pessoas. Levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante. Então, como nos dias de Noé, Noé estava lá preparando a arca. A gente está vendo Noé aqui, ó, preparando a arca dele, tudo bonitinho. Ocupado com as coisas do Senhor. E aqui está o povo, comiam, bebiam, davam-se casamento, não estavam absolutamente nem aí para as coisas de Deus. Então comiam, bebiam, casavam-se. E quem comiam, bebiam e casavam-se? Era Noé? Não, era o povo. Mas aí, o que aconteceu? Até o dia, até qual dia? Até o dia em que Noé, aqui nós já estamos lendo em Lucas 17, e como aconteceu nos dias de Noé, daquela mesma forma, assim será também nos dias do Filho do Homem. O povo, o mundo vai comer, beber, se casar, se dar em casamento, a depravação moral vai aumentar, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira, da mesma forma que aconteceu lá, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos, claro que todos aqui, a todos que estavam em Sodoma e Gomorra. E eram 5 cidades. Assim, da mesma forma que aconteceu, será no mesmo dia, em que o Filho do Homem há de se manifestar. Ele vai aparecer, certo? É na vinda de Cristo. Então, da mesma forma que aconteceu no dia de Noé, dia de Ló, assim vai ser no dia em que Jesus se manifestar nas nuvens. E aí o que acontece? O povo está aqui tranquilo, comendo, bebendo, se dando em casamento, nos dias de Noé,
E aí, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Olha o que a Bíblia fala para confirmar as palavras de Cristo. E no mesmo dia, entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, e sua mulher e as mulheres dos seus filhos, suas noras, né? E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Veja bem, então foi no mesmo dia em que eles entraram na arca que aconteceu o dilúvio. Naquele evento, morreu todo mundo que tinha no mundo. Mas o que Deus está chamando a atenção aqui não é para isso. O que ele está chamando a atenção é o seguinte: no dia da salvação é o dia da ira, da consumação da ira de Deus. A mesma coisa, vamos observar os detalhes. Assim como os ímpios viviam desprezando os sinais e avisos dos servos de Deus, né? 2 Pedro 2, 5 ao 7, assim será nos dias da vinda de Cristo. A igreja vai falar, vai pregar, e as pessoas estão nem aí. Comiam, bebiam, casavam. Até no dia em que Noé, representa os justos, entrou na arca, a arca é Cristo. Tá? Vamos encontrar com ele nas nuvens. E veio o dilúvio, a destruição, e consumiu a todos, os ímpios, os inimigos de Deus. Observe que a salvação dos justos ocorre ao mesmo tempo, no mesmo dia, que a destruição dos ímpios. Vamos ver a questão de Ló? Então, nós já falamos como aconteceu nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia, naquele dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, é o símbolo do arrebatamento, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Claro que todos aqui não é todos do mundo inteiro, porque, como eu falei, o propósito é demonstrar que no dia que o justo sai, acontece a consumação da ira, que é a orgue, que nós falamos na aula passada. E consumiu a todos. Não é todo mundo do mundo que morreu no tempo de Ló, certo? Morreu todo mundo que estava naquela cidade. Mas vamos lá. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Vamos ver? Está aqui a grande cidade Sodoma e Gomorra, cidade desenvolvida. É um exemplo, né? Claro. E aí o povo está aqui, ó, comendo, bebendo, plantando, o povo da cidade. E Ló e a sua família estão aqui. Certo? Entenda o que vai acontecer. De repente, Ló e a sua família precisam ser retirados às pressas da cidade, porque a ira de Deus estava por se manifestar. Já. Então a Bíblia diz que choveu fogo do céu. Mas o que aconteceu com esse anjo puxando esse povo para cima? Vamos ler? Gênesis 19, 16 a 17, fala assim: ele, porém, demorava-se, e aqueles homens, que são os anjos que haviam visitado ele, lhe pegaram pela mão, esses anjos tinham visitado Abraão. Eram 3, aqui estão 2, porque um deles era Cristo que estava lá. Aqueles homens, que são os anjos, lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e de suas 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no. Olha a figura do arrebatamento aqui, ó. Não é isso? Tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. E a mulher dele, óbvio, vai olhar para trás. Então o anjo tira ele, arrebata ele até um determinado lugar e coloca ele fora da cidade. Entendeu aí? E aí voltamos para o texto. E como aconteceu nos dias de Noé e tal, vamos lá. Da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O pessoal comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava, mas no dia em que Ló saiu, não foi 7 anos depois, não foi 3 anos e meio depois, mas no dia em que Ló saiu, no dia, até o dia em que Noé entrou na arca, naquele mesmo dia, foi o dia em que veio a destruição dos ímpios, ou que veio a ira de Deus, e isso é a orgue que acontece simultaneamente. Veja bem, as coisas não vão estar totalmente alinhadas. Primeiro selo, primeira trombeta, primeira taça. Não. Mas o 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça
todos eles é a conclusão, e aí quando dá o 777, aí é derramada a ira de Deus, que é a orgue. E isso nós falamos na aula passada, isso ocorre exatamente na vinda de Cristo, que é no último dia, que é o dia da ressurreição. Tá ok? Então vamos lá, importantíssimo. No mesmo dia em que a igreja é arrebatada até as nuvens, a igreja vai ser tirada até as nuvens. Lembra? Ela não é arrebatada até o céu. Está escrito, será arrebatada até as nuvens. Cristo vem, a igreja é arrebatada até as nuvens e logo em seguida desce a ira de Deus. Tá ok? No mesmo dia em que a igreja é arrebatada é consumada a ira de Deus. Orgue. E para confirmar isso, o Senhor Jesus concluiu: assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então, veja aí, no mesmo dia em que Ló, presente justo, saiu, foi arrebatado pelos anjos, né? Lembra disso? Para fora de Sodoma, para não ser atingido. Choveu fogo do céu e enxofre, ou choveu a ira de Deus, e consumiu a todos. A orgue não havia acontecido em todo esse período, mas nesse dia acontece ela. E é claro, a igreja não é tirada simplesmente para que não seja atingida. Deus poderia fazer isso com a igreja aqui, mas ela é tirada porque tem um outro propósito também importante da igreja encontrar com Cristo nos ares. Porque quando Jesus vem, ele vai ser o cavaleiro do cavalo branco e todo o seu exército vai estar seguindo ele. Vamos falar isso mais para frente, tá ok? Então, assim será no dia. Assim como, do mesmo modo, o que acontecerá? Salvação e vingança. Salvação para os justos e vingança contra os ímpios. Ok? É isso que esses textos falam. E ainda Jesus vai falar sobre algumas coisas interessantes. Ele vai falar assim, porque onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Vou falar disso também no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Ok? Vamos lá. Você verá que no mesmo dia em que Noé alcançou a salvação, a ira de Deus se acendeu contra os inimigos e eles foram destruídos. No mesmo dia em que Ló foi salvo e levado pelos anjos, os inimigos pereceram, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. Ou seja, né, o povo estava nem aí, estava comprando e tal. Assim será na vinda do Filho do Homem, ou seja, no dia que Jesus vier, então essas pessoas que estavam comendo, bebendo, estavam distraídas. Por quê? Porque elas não estavam olhando para os sinais, estavam desprezando a lei de Deus e tudo mais. Elas vão ser pegas de surpresa. Ló, não. Noé, também não. Tá bom? Então vamos lá. Tem uma outra coisinha. Vamos lá, só concluir esse comentário. O que podemos perceber é que os que serão pegos de surpresa no dia do Senhor são os inimigos, que estarão levando suas vidas relaxadamente, do mesmo modo que sempre fizeram. Por isso serão destruídos repentinamente. Pastor, e o texto que fala como ladrão de noite? Olha na playlist aqui, você vai ver que nós já explicamos como ladrão de noite vai vir para os ímpios. A igreja não vai ser pega de surpresa, isso está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, mais ou menos, já dá para você entender. Porém, Noé e os seus estavam prontamente aguardando a salvação. Não estavam despercebidos ou desavisados, pois tinham todas as orientações que precisavam. Do mesmo modo, Ló foi salvo da destruição e até mesmo retirado antes que a ira de Deus caísse sobre aquelas cidades. Ou seja, não é na metade da semana, da última semana, e nem no início da última semana. É no final da última semana. Ah, pastor, mas e se as taças começarem a cair na metade da semana? Já explicamos. Ali não está configurando a ordem. Ela vai acontecer no 777, ou seja, no final, na sétima trombeta, sétima taça, no finalzinho de todas as coisas, é que vai acontecer esse evento da ira de Deus ser consumada naquele último evento ali. Tá bom? Vamos lá. Conclusão, a ira de Deus, orgue. Não estamos falando da Timos, né? Somente será consumada após ele tirar o santo da terra pelo arrebatamento na sua vinda até as nuvens. Que o arrebatamento vai ser até as nuvens. O que ocorrerá logo após ser tocada a última trombeta. Então, tocou a última trombeta, acontece a ressurreição dos santos, o arrebatamento até as nuvens, nós encontramos com Cristo nos ares, e ele que veio até as nuvens para encontrar conosco, então derrama. A Bíblia fala que ele é aquele que vai pastorear as nações, mas também é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
Tá ok? Estou falando um pouquinho rápido, né? Mas vou falar mais devagar, porque ainda temos um assunto muito especial para falar agora, tá ok? Esse assunto aqui. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu estava lendo um comentário de uma Bíblia que esse comentário diz o seguinte, que ele faz uma associação, entenda bem que muita gente tem feito esse tipo de comentário também e ele não está correto. Eles falam assim, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e uma deixada a outra. Só que tem um problema aqui. A palavra, eles falam o seguinte, olha, no dilúvio, o dilúvio levou, ou seja, destruiu as pessoas, os ímpios. Então, aquele que estará no campo, o que será levado vai ser destruído. Porque a palavra levou aqui em português e levou também, ó, levado, seria destruído. Só que essa configuração está errada. A palavra levou aqui, de fato, eles foram levados, foram destruídos, porque em Lucas 17 ou Lucas 21, se não me engano, vai falar que eles foram destruídos. Porém, a palavra no grego é outra palavra. Então, ela não é a mesma palavra que está aqui. Nós vamos ver isso agora. Esse levado aqui foi que foi levado no sentido de ser arrebatado, para encontrar com Cristo, para Cristo receber eles nas nuvens. Agora, o deixado é quem ficou realmente para receber a ira de Deus. Né? Vai ser levada e vai ser deixada. Ah, pastor, eu ouvi outro explicar. Calma que eu vou explicar. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. A palavra aqui é airo, tá ok? Não tem nada a ver com a palavra levado aqui. A palavra levado aqui, você vai ler e vai estar escrito assim. Então, estando dois no campo, será tomado ou levado, depende da sua tradução. Será tomado um ou levado um e deixado o outro. A palavra tomado aqui, ou levado, é o arrebatamento, é aqueles que vão ser tomados da terra para encontrar com Cristo nos ares, é paralambano. Tomar, levar consigo, associá-lo consigo. Olha aí, ó. Um associado, companheiro, aceitar ou reconhecer que alguém tal como ele professa ser, pegar, receber, não rejeitar. Essa palavra não tem nada a ver com o sentido aqui desse levou, porque o levado, aqui é no sentido de tomado, é diferente, são palavras diferentes, não é airo, é paralambano. Agora, a palavra deixado aqui é no sentido de ser deixado, desprezado, afemir, deixar de lado, abandonar, enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir, enviar, deixar ir, expelir, não interferir, negligenciar, não guardar mais. Ou seja, o deixado é aquilo que é desprezado, que é abandonado. Já o tomado é aquilo que não tem sentido mal. Nessa palavra não existe um sentido mal. Nessa aqui sim. Percebe? Então, a questão é essa. O levado aqui, que leva as pessoas a interpretar esse levado aqui, não tem nenhuma relação uma palavra com a outra. Vamos ver aqui de novo. Agora em Lucas 17. Digo-vos, pois, que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado ou levado, e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada por Cristo, e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. O deixado aqui é deixar de lado, abandonado, negligenciado, não guardar. Entende? Agora, o tomado para lâmbano. Essa palavra é levar consigo. Jesus vai associá-lo consigo, um associado, um companheiro. Ele vai te receber, tá ok? Vai te pegar, receber, não rejeitar. E aí, qual é o texto que nós temos assim, por exemplo, para você entender que na vinda de Jesus ele vai te receber? Esse texto aqui, ó. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei ou vos receberei, porque a palavra paralâmbano, vos receberei para mim mesmo.
Opa, Jesus veio até as nuvens lá, isso aqui é a nuvem, tá? E ele vai nos receber para ele mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por exemplo, hoje Jesus está no trono à direita de Deus. Nós não, certo? Claro que espiritualmente estamos assentados, porque se o cabeça está sentado, nós também estamos assentados. Porém, o que, que vai acontecer? Jesus fala, e quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez. Aqui está falando da vinda de Jesus. Virei outra vez e vos para Lâmbano, vos receberei, ou vos levarei, ou vos tomarei para mim mesmo. Tá ok? Então, só para os irmãos ficarem atentos aí. O tomado, o levado, que não tem nada a ver com levar lá do dilúvio, absolutamente nada a ver. O tomado é arrebatado. O deixado é os que ficam. Esse foi deixado, realmente desprezado. Tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe você poderosamente, né? E aí, até o próximo estudo, se Deus quiser. Eu queria pedir aos irmãos que continuem, queria agradecer muito aos irmãos que têm escrito, que têm orado por nós. Eu creio na oração que é feita, né? No poder da oração. Eu creio muito que Deus tem nos sustentado, nos dado saúde, nos dado força, nos dado sabedoria, né? E eu queria agradecer a Deus também por cada irmão que tem me ensinado, que tem me aconselhado, cada irmão que tem mandado mensagem para orientar. Pastor, olha, eu vou te dar uma dica, tem alguma coisa aqui que eu achei muito interessante. Irmãos, nós aprendemos muito uns com os outros, né? Claro, tanto os irmãos que estão entre nós hoje, quantos irmãos que estiveram no passado e deixaram seus comentários, né? Como outros irmãos contemporâneos que escrevem e a gente extrai coisas maravilhosas dali. E assim Deus vai somando no corpo. Deus não dá tudo para uma pessoa, senão ela fica soberba. Então Deus dá um pouquinho para cada um. E eu quero agradecer a cada irmão que tem somado aí, que tem multiplicado, para falar a verdade, né? Tem orientado, aberto a nossa mente para esses pontos. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe, ore por nós e até o próximo estudo, se Deus quiser, tá?